Hoje é dia de continuar falando de Oscar bait, aqueles filmes ou atuações moldados para serem consagrados no Oscar. E eu falo hoje sobre os maiores das edições de 2000 a 2009. Antes de começar, você já sabe, se inscreve aqui no canal do Cine7 e ative as notificações. Sempre às segundas e sextas-feiras tem vídeo novo sobre o Oscar. Às quartas você confere os podcasts. E às quintas, meus caros, tem Cineclube Olhar do Norte com um debate ao vivo sobre um grande filme do cinema brasileiro e outra produção muito boa daqui do cinema amazonense. Will Smith é um dos astros mais queridos de Hollywood e entre os blockbusters que ele costuma fazer, ele também arranja tempo para umas produções mais sérias. Na maioria das vezes, ele quebra a cara, como aconteceu com Um Homem Entre Gigantes, Sete Vidas e Beleza Oculta. Eventualmente, porém, ele também acerta. Em 2007, o astro foi indicado ao melhor ator por A Procura da Felicidade. Despido de vaidades, com os cabelos brancos e mais envelhecido, abatido, ele atua ao lado do filho, como protagonista em um drama de superação piegas, mas que funciona bem para o seu público. Essa, aliás, foi a última indicação do Will Smith ao Oscar, e ele vai tentar voltar ano que vem em King Richard, em que interpreta o pai das tenistas Venus e Serena Williams. O Oscar de Melhor Atriz na década 2000 foi marcado por transformações visuais impressionantes. A primeira delas, que aparece aqui na lista, vem da cerimônia de 2004. A Charlize Theron superou estrelas como a Naomi Watts e a Diane Keaton para levar a estatueta por Monster. No longa dirigido pela Patty Jenkins, ela se transforma visualmente ao interpretar uma mulher com um passado marcado por abusos sexuais na infância, que se torna a primeira serial killer mulher nos Estados Unidos. O prêmio mais contestado da década foi justamente de um Oscar bait raiz. Afinal de contas, Crash tenta se mostrar relevante ao apresentar os mais diversos tipos de preconceito e racismo em solo norte-americano, reunindo um grupo de atores conhecidos do público. Porém, apesar da mensagem social relevante, a produção resvala no estereótipo. E pior, sendo superficial em tudo que aborda. Comparando ao seu maior rival, O Segredo de Brokeback Mountain, essa vitória é de matar, é de revoltar. E lembra também duas edições do Oscar. A primeira foi a de 1990, em que Conduzindo Miss Daisy ganha uma cerimônia em que estava presente Faça a Coisa Certa, que foi esnobado em melhor filme, vai entender. E também 2019, em que a Academia, em vez de premiar Infiltrado na Clã, preferiu Green Book. Dreamgirls queria surfar na boa onda dos musicais na década de 2000 com os sucessos de Moulin Rouge e de Chicago. Para isso, apostou em nomes como Beyoncé, Ed Murphy, Bill Condon, que estava em alta no cinema americano. Porém, o resultado decepcionou. Mesmo em um ano longe de ser dos mais fortes, o musical do Bill Condon não emplacou indicações em melhor filme, direção, ator e atriz. O Ed Murphy perdeu a corrida mais fácil de melhor ator coadjuvante em anos. Canção original foi ainda pior. 3 nomeadas derrotadas para o documentário Uma Verdade Inconveniente. Com a atuação mais Oscar bait do filme, a Jennifer Hudson foi a salvação da lavoura e venceu melhor atriz coadjuvante. Sim, um filme do Martin Scorsese pode ser enquadrado em um Oscar bait. E eu provo isso.
O mestre chegava ao Oscar 2003 com a expectativa de que finalmente venceria o prêmio. Teoricamente, Gangues de Nova York era o filme certo para isso, ao recontar a história da maior cidade dos Estados Unidos, ainda abalada pelos atentados do 11 de setembro, através dos imigrantes irlandeses e italianos, com toda a precisão técnica e a capacidade de contar uma história que o Scorsese tem. Ao lado dele, o respeitado Daniel Day-Lewis e as estrelas da época, Leonardo DiCaprio e Cameron Diaz. Para completar o time, ainda tinha o U2 com a canção The Hands That Build America. Isso, entretanto, não foi suficiente para comover a academia, e Gangues de Nova York virou coadjuvante em um duelo entre o Pianista, do Roman Polanski, e Chicago, do Rob Marshall. Para piorar, o filme do Scorsese foi indicado a 10 Oscars e não venceu nenhum, entrando na lista dos maiores perdedores da história do prêmio. Seabiscuit entra na categoria de Oscar bait mais irritante que tem. Afinal, ver mais um filme esportivo de superação, com uma história nada inspirada e com um animal a tiracolo no meio para arrancar lágrimas à força do público, não dá, né? E pensar que Cidade de Deus, por muito pouco, não ficou na vaga do Seabiscuit em melhor filme. Ah, que raiva! Pode-se dizer que a imagem pública da Angelina Jolie tenha duas fases. A primeira foi no início da carreira, quando ela surgiu rebelde, enigmática, extremamente sexy, e que acabou também nesse período vencendo o Oscar de melhor atriz coadjuvante por Garota Interrompida. A segunda é a ativista social, embaixadora da ONU e que, como diretora de cinema, tem focado muito em obras políticas mais engajadas. Essa Angelina Jolie ainda não tem uma estatueta dourada, mas tentou com direito ao Oscar bait em A Troca. No longa do Clint Eastwood, a Angelina Jolie encara uma tour de force ao interpretar uma mãe em busca do filho de 9 anos desaparecido. Ela chora, se desespera, se entrega totalmente ao papel, chegando ao ponto de se exceder em alguns momentos. Infelizmente, o Clint Eastwood não consegue fazer de A Troca um grande filme. A produção está sempre ali, parecendo que vai decolar, mas não consegue. E para piorar a situação da Angelina Jolie, aquela temporada foi para consagrar a Kate Winslet, que além de O Leitor, pelo qual ela venceu melhor atriz, também estava com Foi Apenas um Sonho, que para mim é o melhor trabalho dela nos cinemas. E ali, a Jolie, não teve a menor chance. A britânica dominou com tranquilidade e levou o Oscar de boa. Mas é claro que uma cinebiografia não podia faltar em uma lista de Oscar bait. Em 2002, Uma Mente Brilhante dominou a cerimônia, ao levar melhor filme, direção, atriz coadjuvante e roteiro adaptado. Dirigida pelo Ron Howard, a produção atenua os pontos polêmicos da trajetória do matemático John Nash, para exaltar as suas conquistas e a história de amor com a esposa. Tudo isso dentro de uma condução pra lá de quadrada e de reviravoltas nem tão surpreendentes assim. Com A Sociedade do Anel e Moulin Rouge para premiar, a academia ficar com Uma Mente Brilhante é um erro crasso. A Nicole Kidman já era uma grande atriz no final dos anos 90, com ótimas atuações em Um Sonho Sem Limites e De Olhos Bem Fechados. Porém, o casamento dela com o Tom Cruise acabava eclipsando tudo isso aos olhos de uma grande parte do público e também da mídia. Em 2001, porém, os dois se separaram e foi justamente nesse ano em que ela entregou duas interpretações brilhantes. Primeiro no musical Moulin Rouge e depois no terror Os Outros. Mas a Nicole Kidman teve que esperar um pouquinho para ganhar sua estatueta e foi com direito a Oscar bait, é claro.
Igual ocorrera com a Charlize Theron e a Marion Cotillard, a Nicole Kidman precisou se transformar fisicamente para interpretar a célebre escritora Virginia Woolf. Com a devida prótese no nariz e entre momentos de maior fúria e outros de maior comedimento, ela segue a risco manual para vencer o Oscar. O maior Oscar bait da década 2000 vem justamente da onde a gente menos esperava. Quem diria que o diretor de filmes tensos e pesados como Seven, Clube da Luta e Zodíaco se renderia a uma história de amor impossível, ambientada em diversas épocas e com um toque de fantasia em O Curioso Caso de Benjamin Button. O David Fincher ainda tenta escapar de remeter a Forrest Gump ao permear a história de melancolia, o que acaba atrapalhando o filme, que soa, no fim das contas, sem emoção. Ter vencido apenas 3 categorias técnicas, maquiagem, direção de arte e efeitos visuais, mostra muito bem o tamanho da decepção de Benjamin Button. Esperava-se que ele disputasse com muita força melhor filme e também direção com Fincher, além de ator com o Brad Pitt. Passou bem longe disso. Vamos então para os comentários de vocês. Eu começo com o João Alexandre Monteiro, que me pergunta se a atriz de Kovadzaida, a Jasna Durichik, se poderia ter sido indicada ao Oscar de melhor atriz em 2021. Para ele, teria tirado ou a Vanessa Kirby ou a Viola Davis. Da mesma forma como tiraria o Gary Oldman de Mank para colocar o Mads Mikkelsen de Druck. João, em melhor ator, sem dúvida nenhuma. Para mim, teria ficado tranquilamente com o Mads Mikkelsen, também no lugar do Steven Yeun, de Minari, sem problema algum. Em melhor atriz é mais difícil, porque a Viola tá excelente, a Kirby tá excelente, Carey Mulligan, Frances McDormand, a Andra Day tá num filme ruim, mas ela manda muito bem. Então é complicado. Acho que a atriz de Kovadzaida, sim, merecia. Deixa eu até só pegar o nome, a Jasna Durichik, mas é complicado. Talvez a Andra Day pelo filme. Kovadzaida é muito mais filme que os Estados Unidos contra Billie Holiday. Mas é complicado. Mas para te responder, eu fico com essa troca. Tiro a Andra Day e coloco a Jasna. Agora é a vez do Lucas, que me pergunta se o Oscar da Geraldine Page por Regresso para Bountiful veio tarde demais ou se ela deveria ter ganho antes. Lucas, eu gostaria de tê-la visto vencer o Oscar por Interiores. Ela tá muito bem nesse filmaço do Woody Allen, merecia aquele Oscar. O Felipe Mota Alves Teixeira volta no Oscar de 2016 e me pergunta se a ousadia de Mad Max, de ser uma alegoria visual, acabou atrapalhando as chances dele no Oscar e se, em vez de premiar o correto Spotlight, o prêmio não deveria ter ficado com O Regresso. Felipe, eu vou com você nessas duas. Infelizmente, Mad Max é uma produção muito ousada para o estilo quadrado da academia, por isso chegou sem tantas chances no Oscar de melhor filme. E O Regresso é mais filme, é mais ousado, digamos assim, do que o Spotlight. E também acho que ele deveria ter vencido o Oscar. Se não, também acho que se fosse a grande aposta, já que Mad Max não teria tantas chances assim, eu com grande aposta não ficaria tão chateado. Não que eu ache Spotlight uma porcaria, para mim é um ótimo filme, mas bem convencional. João Vitor Dantas pergunta sobre o motivo da Audrey Hepburn não ter sido indicada por Minha Bela Dama. João, essa é uma das histórias mais interessantes e tristes do Oscar. O que aconteceu? A Julie Andrews, ela fazia Minha Bela Dama na Broadway e era um grande sucesso. Ela cantava, ia muito bem no humor, ia muito bem no drama. Porém, na hora de adaptar para os cinemas, o Jack Warner achou que ela era desconhecida e que o filme tinha um investimento muito pesado e não valeria escalá-la. Tinha que escolher alguém grande, alguém de nome. No caso, foi a Audrey Hepburn. A questão é que a Audrey Hepburn não sabia cantar, ela não cantava direito. E aí tiveram que dublá-la. Isso pegou muito mal na academia, foi mal visto, até porque quem estava como rival
para uma das vagas em melhor atriz daquele ano era justamente a Julie Andrews, que estreava nos cinemas com Mary Poppins, e a gente sabe o que ela fez naquele filme. Isso fez com que os membros da academia torcessem o nariz para Audrey Hepburn. Ela acabou não sendo indicada, Julie Andrews foi indicada e venceu o Oscar. É uma tristeza, é uma pena que esse tipo de bobagem aconteça, dessa vingancinha, dessa raivinha, mas a Audrey Hepburn acabou pagando por uma decisão equivocada do Jack Warden. O Vitor Bruno me pergunta sobre a Naomi Watts. Ele quer saber se um dia ela vai vencer o Oscar. Para ele, ela deveria ter ganhado por 21 gramas. Vitor, eu vou concordar com você. Entre a Naomi Watts de 21 gramas e a Charlize Theron de Monster, eu preferia a Naomi Watts. Eu sei que muita gente vai me matar com esse comentário, mas tudo bem. E acho que ela tem chances. É uma atriz que vive fazendo filme, acho que faz muita porcaria às vezes, isso atrapalha um pouco, mas é uma atriz talentosa, tem muita carreira pela frente, amigos fortes na indústria, Nicole Kidman é uma grande amiga dela, pode ajudar a conseguir melhores projetos, melhores filmes. Esse Oscar talvez um dia venha, não pode ser que não ganhe melhor atriz, mas atriz coadjuvante eu acho que a academia vai dar um jeito e vai dar esse Oscar para ela. Felipe Muratori quer saber quais filmes eu considero as melhores atuações da Kristen Stewart e do Robert Pattinson. Kristen Stewart, Acima das Nuvens. Robert Pattinson, Bom Comportamento. O José Claudson quer saber por que o cinema italiano e japonês já não é mais tão bem falado, premiado como nos tempos do Vittorio De Sica, Federico Fellini e Akira Kurosawa. O que o cinema desses países perdeu com a morte desses três? José, recentemente a Itália ganhou com uma grande beleza o Oscar, não faz tanto tempo assim, menos de 10 anos. O Japão ganhou a Palma de Ouro com Assuntos de Família e que chegou também aí ao Oscar. O Japão está sempre sendo indicado, acho que foi umas 3, 4 vezes nos últimos anos, pelo menos nas últimas 15 anos. Então é lógico. Pô, a gente comparar com Fellini, Kurosawa, é claro que qualquer coisa quando você compara isso vai dar uma queda, mas acho que o cinema japonês, italiano continua em altíssimo nível, com grandes nomes sendo revelados. Eu acho que, assim, é lógico, você vai olhar para a Coreia do Sul, tá bombando no momento, mas o Japão, apesar de não estar hoje com tanto buzz em cima dele como a Coreia do Sul tá, ainda tem uma produção de altíssimo nível. E ano que vem, o Japão é bom ficar de olho, tem Drive My Car, pode chegar forte no Oscar e vencer esse prêmio. O Thiago Veiga coloca uma questão interessante. Se a Carey Mulligan não venceu o Oscar por Bela Vingança pelo fato de não ser uma atriz tão popular, e coloca que se fosse a Jennifer Lawrence no lugar da Mulligan, a possibilidade de vencer seria maior? Thiago, acho muito boa essa pergunta e olha, faz sentido, e faz muito sentido. A academia, ela gosta de prestigiar atores, atrizes, diretores que tem, além da questão do talento, também rendem muita grana, são populares, causam aquele oba-oba. Eu falei recentemente da Sandra Bullock. Eu acho que muito da vitória dela foi por uma questão de ser uma atriz rentável, carismática e tudo mais. Muita gente gosta dela. Isso pesa. Quando você tem, por exemplo, uma Jennifer Lawrence que tem uma força no imaginário popular, isso pesa demais. Eu não duvido. Eu acho até que se a Jennifer Lawrence fosse a protagonista de Bela Vingança, ela chegava favoritíssima e sem chance para as outras rivais. A Carey Mulligan, ela, por melhor atriz que seja, sofre com isso. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine 7 aqui no YouTube. Na próxima segunda-feira eu continuo com um especial de possíveis candidatos para o Oscar 2022. A gente se encontra, até a próxima, tchau!